O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. A figura representa o diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogênio, no qual está assinalada uma transição eletrónica. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem sequencialmente os espaços seguintes. A transição eletrónica assinalada no diagrama, representada na figura, origina uma risca na região do infravermelho ultravioleta, no espectro de absorção-emissão do átomo de hidrogênio. Vamos fazer uma revisão sobre transições eletrónicas no átomo de hidrogênio e sobre espectroscopia e depois voltaremos cá ao problema para o resolver. Vamos falar sobre o tema relacionado com espectros, ou seja, com a espectroscopia. Suponhamos que temos uma fonte de energia que emite luz na região do visível, por hipótese, e que vamos analisar um feixe de radiação emitida por essa fonte, fazendo-o passar através de um prisma e ver o que é que acontece. O que acontece é que esta luz, sendo luz branca, admitindo que este corpo está, por exemplo, a 6000 Kelvin, esta luz, sendo luz branca, é depois decomposta no prisma, apresentando todas as suas componentes, que vão desde o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Este espectro aqui é dito como sendo um espectro contínuo, um espectro em que não falta nenhuma das componentes, não falta aqui nenhum comprimento de onda, não falta nenhuma frequência da radiação, porque estamos a admitir que este corpo, estando a uma temperatura, por exemplo, de 6000 Kelvin, emite numa vasta gama de comprimentos de onda. Esta luz emitida por este corpo pode atravessar, por exemplo, uma atmosfera gasosa. Por exemplo, um gás aqui de um determinado elemento químico. É o que vamos fazer, fazendo passar um feixe luminoso através desta atmosfera gasosa. Esta atmosfera gasosa, para efeitos da experiência, tem que estar a uma temperatura baixa e não pode ser muito densa. Mas são pormenores que para o facto aqui não interessam muito. Mas fica a informação. Este feixe atravessou a atmosfera gasosa e pensamos que o terá feito na totalidade, ou não. A maneira de confirmarmos isso será fazer passar esta luz através de um prisma e verificar se vamos encontrar um espectro contínuo, como o que obtivemos no primeiro caso. O resultado vai ser surpreendente porque o espectro já não é contínuo. Este espectro já é um espectro que apresenta aqui zonas onde houve absorção, ou seja, há luz que não chegou nestas regiões, ou seja, aqui na zona de violeta, aqui na zona de verde, no verde mais escuro, portanto um verde menos energético, e aqui também na zona do laranja. Ou seja, há radiação que ficou absorvida pelos átomos desta atmosfera gasosa. E porquê é que ficou absorvida? Bom, porque com certeza que houve interação dos fotões com os eletrões dos átomos, que constituem esta amostra, e eles absorveram determinadas quantidades de energia. Somente determinadas quantidades de energia, porque só alguns dos comprimentos de onda é que não estão aqui representados. Portanto, os fotões relacionados com estes comprimentos de onda foram absorvidos por esta atmosfera, pelos átomos desta atmosfera gasosa. Se esta radiação foi absorvida, os eletrões dos átomos transitaram para níveis de energia mais afastados do núcleo, portanto, níveis de energia com mais energia. E, consequentemente, saíram do estado fundamental. Mas esses eletrões regressarão ao estado fundamental, como sabemos, voltando a emitir a energia que absorveram. O que quer dizer que esta atmosfera gasosa passará a emitir radiação em todas as direções do espaço. Esta radiação, chama uma vez mais a atenção, a que estamos a referir agora, é a radiação emitida pelos átomos após a sua desexcitação. Portanto, após os eletrões voltarem ao estado fundamental.
Se analisarmos esta luz que o gás emite e a fizermos passar através de um prisma, vamos obter uma coisa interessantíssima. É que a radiação que os eletrões absorveram é novamente emitida e vamos obter um espectro de emissão de riscas. Enquanto que aqui tínhamos um espectro de absorção, porque tinha havido energia que tinha sido absorvida pelos eletrões dos átomos, aqui no processo de desexcitação os eletrões dos átomos voltam a emitir essa energia. E, repare-se, se nós fizéssemos uma translação destes dois espectros, verificaríamos que íamos obter, por sobreposição, um espectro contínuo. Portanto, esta ausência de radiação nesta zona, portanto, correspondente a uma risca negra, vem depois manifestar-se no espectro de emissão desta atmosfera gasosa. E temos as riscas todas de emissão correspondentes às riscas de absorção. Vamos agora alterar um pouco a experiência e fazê-la, portanto, repetir o mesmo. Aqui não haverá alterações. Vamos fazer passar a luz através do prisma, o espectro contínuo, mas vamos alterar a atmosfera gasosa para um outro elemento químico. Vamos novamente fazer passar radiação através dessa atmosfera gasosa, vamos analisar a radiação que atravessa a atmosfera gasosa e, como é de esperar, conforme aconteceu no primeiro caso, vamos ter um espectro de descontínuo, um espectro de absorção. Simplesmente se estar lembrado da localização destas riscas, elas agora não aparecem no mesmo sítio. O que significa que a absorção está relacionada com o tipo de átomos por que é constituída a atmosfera gasosa. Claro que se esta energia não aparece aqui, se estas cores não aparecem aqui, correspondem a fotões com uma energia bem definida que foram absorvidos pelos eletrões dos átomos, transitando os eletrões para níveis mais energéticos. Claro que no processo de desexcitação, ou seja, quando eles regressarem ao estado fundamental, vão emitir essa energia. Portanto, esta amostra, esta atmosfera gasosa, passará a emitir radiação em todas as direções do espaço. E se analisarmos essa radiação, chama a atenção que não é a radiação que atravessou a amostra gasosa, mas sim a radiação que foi absorvida e que depois volta a ser emitida porque os eletrões voltam ao estado fundamental, nos átomos que constituem esta amostra. Se fizermos a decomposição dessa radiação emitida, nós vamos encontrar novamente o fenómeno anterior, ou seja, vamos ter aqui um espectro de emissão, com as riscas de emissão exatamente na mesma localização das riscas negras no espectro de absorção. Mais uma vez, se sobrepuséssemos estes dois espectros, iríamos obter um espectro contínuo. Mas há um ponto importante aqui a fixar, é que esta amostra gasosa é constituída por átomos de elemento diferente do anterior. Vamos prosseguir um pouco mais. Suponhamos então que temos esta amostra gasosa com o respectivo espectro de absorção e com o respectivo espectro de emissão, e a outra amostra gasosa também com o respectivo espectro de absorção e com o espectro de emissão. E que nos era dada um espectro de emissão que continha estas riscas. A pergunta que nos poderiam fazer é a seguinte: será que através destas riscas do espectro de emissão descontínuo, o espectro descontínuo de emissão, nós podemos identificar se algum destes elementos químicos estava presente na amostra que originou este espectro? A resposta é afirmativa, porque basta que nós comparemos as riscas do espectro de emissão dos átomos desta atmosfera gasosa com as riscas que aparecem nestes espectros. Se aparecerem no mesmo local, então está garantido que a amostra gasosa ou a atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de emissão continha este elemento químico. Vamos ver. A risca roxa aparece. As duas riscas verdes também aparecem. E a risca laranja também aparece. Então isso significa que a amostra, a atmosfera gasosa, aliás, que deu origem a este espectro descontínuo de emissão, continha o elemento químico que constitui esta atmosfera gasosa. E mais, ainda continha mais, porque esta risca, com certeza que é
relativa a outro elemento químico, assim como esta, ou mesmo, depende do número de riscas que cada elemento químico tiver na região do visível. Se relacionarmos com este elemento químico, vamos ver se ele também estava presente. Ora, esta risca aqui está lá, esta azul também e esta amarela também está. Ou seja, este espectro resultou de um espectro de emissão que teve origem numa amostra de gás que constituía uma atmosfera cuja composição era a mistura destes dois elementos químicos. Portanto, isto é uma ferramenta poderosíssima, porque através do espectro de emissão, através do espectro de riscas de emissão, nós podemos saber se qual é a composição química de uma determinada amostra. Atendendo a que é possível em laboratório obter os espectros de absorção e de emissão para cada elemento químico, basta compará-los com o espectro de uma amostra para saber qual é a composição da amostra. Um exercício mais, vamos supor agora um outro espectro, um espectro de emissão de riscas, e verificar se algum destes elementos químicos estava presente na amostra que deu origem a este espectro. Ora, começando aqui por esta risca, nós verificamos que ela está presente no espectro de emissão, no espectro descontínuo de emissão deste elemento químico. Também está aqui a risca azul, e repare que está na mesma localização. E se lá estiver, ora, está aqui a amarela também, o que quer dizer então que a atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de emissão continha este elemento químico. Mas já não continha o anterior, porque as riscas, o espectro de emissão de riscas do elemento anterior não se encontra neste espectro de emissão. Encontra-se sim outro. Outro porque temos aqui uma risca vermelha, por exemplo, e uma risca vermelha, ora, aqui temos esta, e uma verde. Temos uma risca vermelha e uma verde, quer dizer que havia outro elemento químico na composição da atmosfera da mistura gasosa que deu origem a este espectro descontínuo de emissão. Portanto, repare-se, é uma ferramenta extremamente poderosa porque através da análise, da comparação de espectros, nós podemos identificar a composição de uma determinada amostra. Os exemplos anteriores basearam-se em espectros descontínuos de emissão. Porém, podemos ter um problema idêntico relacionado com espectros descontínuos de absorção. Suponhamos os mesmos elementos químicos, aqui com o respectivo espectro descontínuo de absorção e o espectro descontínuo de emissão, o mesmo para este elemento, e que nos é dado, por exemplo, o espectro descontínuo de absorção de uma determinada amostra gasosa. E que nos é perguntado se algum destes elementos químicos está presente na atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de absorção. O problema a resolver é idêntico porque unicamente temos que ir ver nos espectros de absorção de cada um dos elementos químicos se as riscas de absorção se encontram na mesma zona das riscas de absorção que deram origem a este espectro de absorção. Ora, se olharmos aqui para esta risca deste elemento, nós verificamos que esta risca escura também aparece neste espectro. Estas duas riscas aqui também aparecem. E esta aqui, na zona perto do laranja, também cá está. O que quer dizer, pela análise do espectro descontínuo de absorção, nós também conseguimos identificar que na atmosfera gasosa que deu origem a este espectro de absorção estava presente este elemento químico. E também podemos afirmar que este não estava presente. E não estava presente porquê? Porque se estivesse presente, teríamos que ter aqui uma risca negra, que era correspondente a esta risca aqui no espectro de absorção deste elemento químico. E outra risca negra também aqui nesta zona do azul, e outra risca negra aqui também nesta região, mais ou menos aqui. Portanto, quer através da análise dos espectros descontínuos de emissão, quer através da análise dos espectros descontínuos de absorção,
nós podemos identificar a presença ou não de elementos químicos numa determinada amostra gasosa. Vamos falar sobre transições eletrónicas no átomo de hidrogênio. Temos aqui um esquema com estes patamares que não estão igualmente espaçados, porque a diferença de energia entre níveis vai sendo cada vez menor à medida que o número quântico principal aumenta. Quando nos aproximamos quando temos o número quântico principal a tender para um valor muito grande, os níveis de energia são muito próximos mesmo. Começamos com o nível de energia n igual a 1, aquele que corresponde ao estado fundamental. Um eletrão, quando pertencente a um átomo de hidrogênio, se o átomo estiver no estado fundamental, portanto, se não estiver no estado excitado, a energia desse eletrão, quando pertencente ao átomo de hidrogênio, é de menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Se por acaso o eletrão estiver no nível imediatamente a seguir, portanto estará no estado excitado e terá uma energia maior. Repare-se que menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 joules é superior a menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Porquê? Porque estes números são negativos. Portanto, quanto mais próximo de zero estiverem, maiores são. Fica aqui também um esclarecimento. Se este número aqui é maior que este, quer dizer que se o eletrão transitar deste nível para este, portanto de 1 para 2, tem uma variação de energia positiva. Ou seja, a energia final menos a energia inicial é um valor positivo. Se o eletrão transitar de um nível mais externo para um nível mais interno, por exemplo, de n igual a 2 para n igual a 1, a variação dele é negativa. A variação da energia do eletrão é negativa. Porquê? Porque o eletrão vai ficar com menos energia, portanto a sua variação é negativa. Quanto é que vale? Vale este valor menos este. O que vai dar com certeza uma diferença, portanto o resultado é um valor negativo. O eletrão, como sabemos, em cada átomo de hidrogênio depende do seu estado de excitação, ou seja, depende da energia que ele absorveu num processo de excitação, mas pode ocupar qualquer um destes níveis que aqui estão representados, explicitamente com o número quântico principal ou não, neste caso aqui. Existem, contudo, transições eletrónicas aqui que têm uma designação especial. Vamos começar com as transições eletrónicas da série de Lyman. As transições eletrónicas da série de Lyman resultam de transições do eletrão de níveis superiores ao número quântico principal 1 para o número quântico principal, para n igual a 1, ou seja, o eletrão transita de níveis excitados para o estado fundamental. Quando isso acontece, ele emite fotões cuja energia é igual à diferença de energia entre os níveis. Portanto, será, neste caso, por exemplo, a energia emitida por o átomo cujo eletrão sofreu uma transição do nível n igual a 2 para n igual a 1, emitirá uma energia que é igual e de sinal contrário à sua variação. Portanto, ele experimenta uma variação negativa, portanto vai emitir um fotão com energia igual, mas de sinal contrário, obviamente. Neste caso aqui, em que temos de n igual a 3 para n igual a 1, vai acontecer o mesmo, ou seja, vai haver um fotão com uma energia correspondente à diferença de energias entre estes dois níveis. E assim sucessivamente. O fotão mais energético de todos, obviamente, que será aquele que transita de n igual a infinito para n igual a 1. Esse fotão terá esta energia aqui, menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. E porquê é que vai ter esta energia aqui? Porque foi exatamente quanto variou a energia do eletrão. Repare, se o eletrão, quando está situado fora da ação do núcleo, dizemos que está no infinito, e de acordo com esta escala adotada para medir a energia do eletrão no átomo de hidrogênio, ele terá energia de 0 joules. Mas, quando ele transita para o nível n igual a 1, ele ainda fica com menos energia.
repare que 0 é maior que menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Se fica com menos energia, vai ter que emitir exatamente a energia que perdeu. E, portanto, vai ter que emitir esta energia. Porque este valor é o valor da energia que ele perde quando transita de n igual a infinito para n igual a 1. Se você tiver 0 escudos e 0 euros e emprestar 100 euros a um colega, dizemos que o seu dinheiro variou de menos 100 euros. Aqui é a mesma coisa, o eletrão tinha 0 joules, passou por este valor, obviamente que a variação foi esta. E quanto é que ele emitiu em termos de energia por fotão? Exatamente esta energia. A questão que se coloca agora é qual destes fotões, qual destas riscas é que é mais energética? É fácil de ver. Uma vez que nós dissemos que temos aqui o espectro eletromagnético representado por energias crescentes da direita para a esquerda, obviamente que esta risca é a mais energética. A que transição corresponde? É fácil. Corresponderá à transição de energia em que o eletrão mais diminuiu a sua energia. Ora, foi com certeza de n igual a 6 para n igual a 1. Isto das que estão aqui representadas, porque, por exemplo, também há transições de n igual a 7 para n igual a 1, ou de n igual a infinito para n igual a 1. De maneira que verificamos que esta corresponde à mais energética das aqui representadas. E qual é a menos energética? Claro que é de n igual a 2 para n igual a 1, ou seja, esta risca. Por que é que se verifica um adensamento de linhas nesta região? Tal e qual se verifica aqui um adensamento dos níveis de energia, ou seja, os níveis de energia, à medida que n aumenta, vão estando cada vez mais próximos uns dos outros. Quer dizer que a energia deste fotão é mais próxima deste, esta é ainda mais próxima deste, por exemplo, do que este em relação a este. Ou seja, quando as transições vêm de níveis muito altos, para o estado fundamental, por exemplo, as energias relacionadas com níveis muito altos são muito próximas, o que quer dizer que vão dar riscas no espectro eletromagnético também muito próximas. Poder-se-á perguntar, então, mas o eletrão também não pode receber energia e transitar para n igual a 2? Claro que sim, porque nós estamos a admitir que ele já lá estava para explicar estas riscas. Quer dizer que para ele lá estar é preciso que tenha absorvido uma energia exatamente igual à energia que é igual à diferença entre a energia entre os níveis. Por exemplo, para colocarmos um eletrão que está no estado fundamental no infinito, ou seja, fora da ação do núcleo, temos que fornecer a este eletrão exatamente esta energia, o simétrico desta energia. Porque só somando 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules a este número é que vamos obter 0. Portanto, estas são transições eletrónicas possíveis do eletrão no átomo de hidrogênio. E aqui estão representadas as transições, são todas elas possíveis para n igual a 1. Repare-se que as transições só se dão entre níveis. Não há aqui nada entre n igual a 3, por exemplo, e n igual a 4. Não faz sentido perguntar o que é que está aqui. Não faz sentido esta pergunta. A mecânica quântica, a teoria quântica, prevê unicamente que o eletrão possa ter estes níveis discretos de energia. E a teoria está certa porque quando fazemos espectroscopia e quando observamos transições eletrónicas no átomo de hidrogênio, nós vamos obter precisamente riscas que são discretas, portanto não há aqui um contínuo. Se elas estão separadas, quer dizer que não há energias que venham destes níveis aqui entre n igual a 3, por exemplo, e n igual a 2. Porque se por acaso fosse esse o comportamento do eletrão, se ele pudesse ocupar níveis de energia entre n igual a 2 e n igual a 3, depois teríamos aqui a informação na respectiva risca. Estas riscas aqui designam-se por riscas, aliás, o espectro designa-se por um espectro de emissão. Porquê? Porque foram emitidos fotões, ou seja, teria que aparecer aqui radiação
ultravioleta está representado a branco, como é óbvio, porque o ultravioleta é uma zona do espectro eletromagnético que sai do visível e, portanto, nós não o veríamos. Mas isto corresponde à chegada de luz. Há fotões que impressionaram, por exemplo, uma chapa fotográfica e, portanto, deixaram aqui a informação de que tinham sido emitidos numa transição eletrónica. O contrário também é verdadeiro, como já foi dito há pouco. Se em vez de termos transições eletrónicas de níveis com n superior a 1, se tivéssemos transições eletrónicas de n igual a 1 para outros níveis, iríamos ter um espectro que não era de emissão, iríamos ter um espectro de absorção. Então, em vez de aparecerem aqui riscas brancas, teríamos que optar por riscas escuras. Obviamente que aí, nesse caso, o fundo do espectro eletromagnético não seria negro, seria branco, para podermos fazer a distinção. Pode haver transições eletrónicas para qualquer nível, e nós vamos analisar agora transições eletrónicas vindas de níveis com n superior a 2 para n igual a 2. Estas transições eletrónicas constituem uma série chamada série de Balmer. Repare-se que são transições de níveis superior a 2 para n igual a 2 e têm uma particularidade importante, é que no átomo de hidrogênio estas transições correspondem à zona do espectro visível. Por exemplo, de n igual a 3 para n igual a 2 e é emitido um fotão que tem o seu comprimento de onda e a sua frequência aqui coincidente com a zona do vermelho do espectro eletromagnético, assim como azul claro, azul escuro e azul ainda mais escuro. A razão do adensamento das linhas do espectro de emissão da direita para a esquerda prende-se com o facto de quanto mais energética é a transição eletrónica, ou quanto mais energéticas são, mais próximos têm os seus níveis, mais próxima tem a sua energia, ou seja, os fotões emitidos, os fotões emitidos vindos de níveis de energia cada vez mais externos têm as suas energias cada vez mais próximas, por isso as riscas adensam-se na zona onde as transições eletrónicas são mais energéticas. Já tínhamos visto aqui no ultravioleta. A mesma tendência se mantém aqui no visível, porque esta transição, por exemplo, entre n igual a 3 e n igual a 2 envolve uma energia. A diferença entre esta energia e a próxima é este desnível aqui, mas a diferença entre esta e a próxima já só é este desnível aqui, a diferença entre esta energia e a próxima já só é esta aqui. Ou seja, à medida que caminhamos para n igual a infinito, a diferença de energias entre a transição seguinte e a transição anterior são cada vez menores. Pode haver transições de n igual a 2 para n superior? Claro que pode. Como é que isso é possível? Desde que o eletrão receba a energia exatamente igual à diferença de nível para a qual vai transitar. Então é na série de Balmer, os eletrões ficam aqui? Não, está aqui unicamente para exemplificar esta série que resulta das transições eletrónicas para n igual a 2. Obviamente que os eletrões não ficam neste nível, o átomo regressa ao estado fundamental e quando regressar ao estado fundamental vai emitir fotões com esta energia aqui. Portanto, eles daqui transitam para n igual a 1. Simplesmente, quando transitarem de n igual a 2 para n igual a 1, já vão emitir radiação, já vão emitir fotões que vão dar origem a esta risca aqui. Portanto, esta é a série de Balmer. Repare-se que os eletrões, quando estão em n igual a 2, têm energia superior à que têm quando estão em n igual a 1. Há outra série que tem um nome especial, que é a série de Paschen. Resulta de transições eletrónicas de n superior a 3 para n igual a 3 e vai dar origem a riscas no espectro eletromagnético na zona do infravermelho. Outra vez se verifica aqui o adensamento de linhas. São
tanto mais próximas quanto mais energéticas são as transições eletrónicas, portanto, isto às vezes pode ser importante. Os fotões, todos os fotões que são emitidos em transições para n igual a 3 são da zona do infravermelho. Há mais outras duas séries, a série de Brackett, quando a transição se verifica para n igual a 4, e a série de Pfund, quando a transição se verifica para n igual a 5. Perguntar-se-á, então, em qualquer uma destas transições pode haver a transição ao contrário, ou seja, em vez do eletrão transitar para n igual a 3, se ele estiver no nível n igual a 3, pode saltar transitar para o nível n igual a 4? Pode. O que é necessário? É necessário que receba energia de um fotão, energia é essa que tem que ser igual ao módulo da diferença das energias entre estes dois níveis, e assim sucessivamente. Estas duplas setas significam que um eletrão, por exemplo, que esteja no nível de energia n igual a 4, pode emitir 3 fotões. Pode emitir 3 fotões, um para a zona do infravermelho, outro para a zona do visível e outro para a zona do ultravioleta. Ou pode emitir, por exemplo, só um infravermelho e depois transitar daqui diretamente para o nível n igual a 1. Neste caso, a diferença entre este nível e este, se formos ver aqui a série de Lyman, corresponde a um fotão na zona do ultravioleta. Ou seja, o que está proibido é não transitar entre níveis. Explicando. Suponhamos que temos um eletrão no nível n igual a 1 e queríamos que ele fosse para o nível de energia n igual a 2. Podia-se perguntar, bom, se houver dois fotões cuja energia somada dê igual à diferença de energias entre estes níveis, então o eletrão transita. Errado. Não transita. E não transita porquê? Porque a interação dá-se eletrão-fotão. E das duas uma, ou ele tem energia suficiente para efetuar a transição, ou então não transita. Poder-se dizer assim, então mas aqui a união não faz a força, quer dizer, a união não faz a energia? Não. Está proibido qualquer tipo de transição deste tipo. Isto não se verifica. Não pode haver um fotão que forneça a sua energia a um eletrão e o coloque aqui temporariamente e depois que outro fotão venha interatuar com este eletrão e o transporte para o nível de energia n igual a 2. Nem o contrário também, ou seja, o eletrão não pode cair para aqui. Aliás, isto não existe. O que está aqui é unicamente um esquema, porque na mecânica quântica, na teoria quântica, não existe nada entre n igual a 2 e n igual a 1. Não está nada previsto. A teoria não prevê aqui, entre aspas, qualquer subnível. O eletrão transita se receber energia exatamente igual à diferença de energias entre níveis. Ou transita se emitir energia exatamente igual à diferença de energia entre níveis. Portanto, muita atenção a isto. Poder-se-á perguntar, então, mas porquê é que ele transita de n igual a 2 para n igual a 1 sem passar por aqui? No mundo do muito pequeno, no mundo da mecânica quântica, se prosseguir estudos, vai reparar e vai aprender que estas perguntas não fazem sentido a este domínio. Nós estamos a trabalhar no domínio do muito pequeno. E, portanto, no domínio do muito pequeno, estamos a trabalhar na ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Há perguntas que nós fazemos à nossa dimensão, à dimensão humana, que deixam de ter sentido no domínio do muito pequeno. Não faz sentido perguntar por onde é que passou o eletrão. Então, ele deste nível de energia para este, não terá que ter passado por um contínuo de energia. Não, não faz sentido. É assim que funciona a natureza. Está aqui a demonstração experimental, porque se o eletrão passasse por todos estes sucessivos valores de energia, nós iríamos encontrar não um espectro contínuo, mas sim um espectro descontínuo, tanto de emissão como que se fosse de absorção.
para terminar, vamos colocar agora uma questão. O que é que acontece a um eletrão que esteja no nível de energia n igual a 1, por exemplo, e que lhe seja fornecida uma energia superior a este valor aqui, mas com certeza positivo? O que é que acontecerá ao eletrão? Transita ou não transita? Ora, se fornecermos energia superior ao valor absoluto deste valor, o que é que vai acontecer? Essa energia é suficiente para colocar o eletrão no nível n igual a infinito e ainda sobra alguma energia. Mas neste caso, dá-se a transição ou não dá? Claro que sim. Senão seria impossível ionizar um átomo, retirando-lhe um eletrão. Então o que é que vai acontecer? Bom, a energia que vamos fornecer vai ser utilizada para levar o eletrão até n igual a infinito, ou seja, até ficar com a energia de interação com o núcleo igual a zero. Quando ele tiver esta energia de interação com o núcleo igual a zero, significa que já não está sob o efeito da ação do átomo, e o restante da energia vai ser absorvida pelo eletrão e ele vai manifestá-la sob a forma de energia cinética. Portanto, o eletrão abandona o átomo com uma certa energia cinética. Mas só neste caso é que se verifica isso, ou seja, o eletrão, quando está fora da ação do núcleo, absorve qualquer quantidade de energia. O mesmo não se passa aqui dentro. Aqui dentro, enquanto ele fizer parte do sistema núcleo-eletrão, ou seja, enquanto ele fizer parte do átomo, só lhe são permitidas transições eletrónicas onde houver esta diferença de níveis, ou seja, com energias bem definidas, ou seja, só lhe são possíveis fazer transições entre estes níveis. Se nós fornecermos a um eletrão que esteja no nível n igual a 1, energia suficiente, por exemplo, que o levasse até aqui este ponto, o eletrão não absorve essa energia. A interação do eletrão com o fóton não se faz, ou seja, essa interação é pura e simplesmente ignorada. Porque aquilo que faz transitar o eletrão entre níveis é o fornecimento de energia exatamente igual à diferença de energias entre níveis entre os quais se dá a transição. Quer seja partindo de um nível menos energético para um nível mais energético, quer seja de um nível mais energético para um nível menos energético. Voltando então novamente à resolução do problema, estamos com uma transição eletrónica do nível n igual a 4 para n igual a 3, portanto correspondente a uma transição eletrónica que vai ser acompanhada com a emissão de um fóton da zona do infravermelho, portanto da série de Paschen, portanto agora é fácil optar por uma das alternativas. De maneira que será infravermelho, portanto limitamos a A e a C, em relação à absorção e emissão, claro que é de emissão. Portanto, a opção correta é a opção C.